Soberano e eterno Pai, nós te damos graça por esse momento de comunhão, Senhor, por esse momento de alegria, onde o Senhor já tem falado conosco. Pai, como é bom sentir a Tua presença, Deus. Senhor, nós oramos por mais este momento. Senhor, nós sabemos que o Teu Filho, Senhor, já está nas Tuas mãos. Senhor, que o nosso coração possa continuar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria. Glória a Deus. Essa noite. Obrigada, Poder Jesus. estar servindo a igreja. Se o culto terminasse agora, eu já saía daqui feliz, pastor. Porque nós podemos sentir a presença de Deus e mesmo no meio da correção. Aleluia. Que nós venhamos sair daqui alegre nessa noite. Porque a palavra fala que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então, eu louvo a Deus por estar aqui. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus. Encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Enquanto os irmãos procuram Êxodo, capítulo 3, versículo 2, eu quero nessa noite estar fazendo a minha gratidão ao pastor Levi pela confiança, pastora Thalita, que Deus continue abençoando vocês, sustentando sempre, debaixo da graça. E o presbítero Gabriel também, que sempre tem sido referência para nós, no grande homem de Deus, pastora Cidinha, todo o altar que está na nossa retaguarda nessa noite, a igreja que nos acolheu com tanto carinho, com tanto amor. Eu sei que eu já sou da casa, mas eu sempre faço questão de agradecer, porque nós não chegamos até aqui sozinhos. É verdade, Que se nós estamos de pé, eu e minha casa, é graças ao ministério que tem zelado pela nossa vida. E que Deus continue abençoando a cada um. E eu creio que Deus tem o melhor para nós nesta noite. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante, é uma palavra bem conhecida, que vai nos contar assim. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. Verso de número 14 vai nos dizer assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus nessa noite. Aleluia, Deus! Aleluia! Eu não sei a maneira como cada um chegou, mas eu sei que nós vamos sair daqui em posse de vitória. Porque onde Deus está, o cenário tem mudança para a nossa vida. Amém? Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, a qual nós servimos, Ele é um Deus que cuida do seu povo. Deus, Ele é um Deus que zela pelo seu povo. Desde o princípio da criação, Deus, Ele sempre quis, pastor Levi, estar perto do povo. Deus, Ele sempre quis ter o cuidado com o povo, a intimidade com o ser humano, com nós. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, Deus, Ele, no Antigo Testamento, Ele falava diretamente com o povo. E quando nós olhamos para a nação de Israel, ela foi uma nação eleita, uma nação escolhida, uma geração eleita por Deus, ao qual Deus tinha um propósito para aquela nação, ao qual Deus tinha uma promessa para aquele povo. E quando nós falamos de promessa, quando nós falamos de propósito, exige toda uma preparação, o tempo de Deus para que a promessa se cumpra, pastor Levi. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes a gente quer que a promessa de Deus se cumpra hoje, amanhã, mas Deus, Ele tem o tempo certo de cumprir o que Ele tem para cumprir na minha e na sua vida.
E a nação de Israel ela começou no Egito, né? Após José. José foi o governador do Egito, nós bem conhecemos a história. E a Bíblia diz que depois da morte de José, irmão Rogério, desce um rei sobre o Egito. E esse rei ele não conheceu a José. Esse rei ele não conhecia Gabriel, a Deus. E Israel começou com um povoado em algumas populações antes de se tornar uma nação. E a Bíblia diz que eles foram crescendo. E Faraó começou a olhar e começou a temer aquele povo. Faraó começou a olhar para as coisas e queria oprimir o povo, queria matar o povo, com medo de que o povo de Deus se rebelasse contra ele, com medo de que o povo viesse a crescer tanto, né, que ele não fosse dar conta vamos dizer assim, de governar aquele povo, por assim dizer, com medo do povo de Israel se rebelar contra ele. Mas ele se esqueceu que ele não estava mexendo, pastor Levi, com uma nação qualquer. Ele se esqueceu que ele não estava oprimindo um povo simplesinho, um povo qualquer. Ele estava oprimindo o povo de Deus. E quando o povo de Deus é oprimido, quando Satanás quer se levantar contra a igreja, Deus ele desce, Gabriel, com uma morte para livrar a igreja do Senhor. E eu já quero deixar uma palavra para nós nesta noite, algo da parte de Deus. Eu não sei qual a opressão que está sobre a sua vida, eu não sei o que tem te oprimido, o que o inimigo tem colocado, mas nesta noite eu sei que a mão de Deus está sobre essa igreja, a mão de Deus está sobre a vida, sobre a sua vida. E toda a opressão do inferno nesta noite vai ter que cair por terra em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Faraó ele oprime o povo. Ele coloca ali trabalhos para o povo fazer, coloca cargas pesadas, Gabriel, a fim de, quanto mais o povo trabalhasse, mais pesado ficava o serviço, mais o povo ia se cansar. Essa era a lógica dele. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo era oprimido, quanto mais o povo trabalhava, pastor Levi, quanto mais o povo se cansava, mais eles cresciam. O Espírito Santo dizia ao meu coração: pode até oprimir, pastor Levi, mas enquanto o diabo está oprimindo de um lado, Deus está fortalecendo o outro. Aleluia. Enquanto Satanás está querendo oprimir, Gabriel, enquanto está querendo colocar peso nos nossos ombros, irmã Laura, Deus está fortalecendo os nossos ombros nessa noite. Nós vamos examinar, nós vamos seguir em direção à promessa, porque a promessa que quem fez não foi o homem, quem fez a promessa para essa igreja, para mim, para a sua vida, pastor Levi, é Jesus. E aonde Jesus está, tem milagre, tem cura, tem restauração, tem vitória. E Deus ele nunca vai deixar o povo ser envergonhado, pastor Levi. Deus nunca vai entrar na guerra, na batalha, irmã Laura, para perder a guerra. E o nosso Deus ele é o Deus que garante a vitória. Em meio a tantas opressões, tantas lutas, e a Bíblia vai dizer que o clamor do povo foi tanto, né? O povo passou a clamar a Deus por causa da opressão. Que Deus desceu para conhecer aquele povo, que Deus desceu para olhar, para ver, pastor Levi, quem era o povo que estava clamando a Ele. Quem era o povo, Gabriel, que estava sendo oprimido. Porque quando nós oramos, aonde tem oração, tem resposta de Deus. Uma igreja que ora, Deus desce para visitar, Deus desce para curar, Deus desce para salvar, Deus desce para libertar. Então, nesta noite, nós possamos sair daqui com essa certeza. Eu quero abrir um parêntese para nós aqui nesta noite a respeito da oração. Já foi falado aqui, né? Porque aonde tem oração, tem cura. Aonde tem oração, tem libertação. Aonde tem oração, tem vitória. Uma igreja que ora é uma igreja que está aos pés de Jesus, pastora Dalila. Uma igreja que ora é uma igreja que tem resposta. Uma igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus. Então que nesta noite nós possamos estar cada dia mais perto, cada dia mais disposto a buscar a parte do Senhor, irmã Laura. Cada dia mais disposto a não olhar para a opressão do inimigo sobre a nossa vida. Cada dia mais disposto a estarmos aos pés de Jesus em oração. E a Bíblia diz que Deus desceu para conhecer o povo.
E Deus precisava levantar então um libertador, alguém que fosse chamado, alguém que pudesse cumprir o propósito que Deus tinha para a vida daquela nação. Deus precisava levantar alguém que fosse temente a Ele, que obedecesse ao seu chamado. E então Deus decidiu levantar Moisés. À primeira vista nós vemos aqui que Moisés ele foi um homem nascido e criado no Egito, né, na educação de Faraó. Né. Moisés ele tinha tudo para, quem sabe ali, ter os melhores privilégios, Gabriel, dentro do Egito, dentro da criação que ele teve. Nós bem conhecemos a história, né, mas Moisés ele cometeu ali um assassinato e ele teve que fugir para o deserto de Midian. E a Bíblia diz que quando ele foge para o deserto de Midian, ele estava apacentando as ovelhas. E o anjo do Senhor aparece para falar com ele. O anjo do Senhor aparece na taça e ele se atenta ao chamado, ele se atenta ao clamor, né, o chamado que Deus fez para a vida dele. E ele então decide ir falar com Deus naquela taça. Deus fala, Moisés, ele fala, eis-me aqui, Senhor. E o que o Espírito Santo falava ao meu coração a respeito disso, pastor Levi? Eu falei, Jesus, mas a taça queimou e não foi consumida, mas como assim? Né? A taça representa a presença de Deus sobre a nossa vida. Né? O fogo representa a presença de Deus sobre a nossa vida. E quando nós estamos na presença de Deus, irmão Rogério, quando nós estamos firmes com Jesus, né, nós podemos queimar, pastor Levi, que não vai consumir, a opressão não vai consumir, a tristeza não vai consumir, a vergonha não vai nos consumir, pastor Silvinho, porque a presença de Jesus, ela é maior do que toda a opressão que nós passamos. Quando a presença de Jesus entra no nosso coração, ela cura toda a tristeza, toda a angústia, todo embaraço. Jesus ele transforma vergonha em alegria. Jesus ele transforma aquilo que era para ser nossa tristeza, nossa vergonha em honra. Então aonde tem presença, não tem nada que fica de pé, Gabriel, diante da presença de Deus. Pode até ser queimado, nós podemos queimar com a presença, né? Mas nós não vamos queimar com a opressão do inimigo sobre a nossa vida. Então Deus decide ali levantar Moisés, né? Deus decide ali falar com ele e falar, olha, vai até Faraó, porque eu preciso libertar meu povo. Eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito para a vida do meu povo. Eu tenho uma nação que clamou a minha voz, uma nação que buscou pela minha súplica, né? E Deus ele sempre ouviu o clamor do povo. Deus, desde o princípio, quando Deus falava face a face com o povo, Deus ele sempre ouvia, Léo, o clamor da nação de Israel. E nesta noite não é diferente. Deus ele ouve a minha e a sua oração. Independente da situação que nós estamos passando, independente do cenário que nós estamos vivendo, Deus ele é poderoso para ouvir e para responder a nossa oração. Se não me falha a memória, Isaías, né, pastor, ele vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor surdos para que não possa ouvir. Então, enquanto nós estamos aqui adorando e orando a Ele, Ele está entrando com providência na nossa casa, Ele está entrando providência no nosso casamento, na nossa família. Deus está quebrando cadeia enquanto nós estamos aqui orando a Ele, buscando a Ele, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que quebra a cadeia, é um Deus que queima os carros no fogo, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e tudo aquilo que é empecilho na nossa vida, Ele é poderoso para tirar e para restaurar a nossa vida. E Deus, Ele decide então levantar Moisés para esse chamado, para essa promessa. E Moisés vai questionar Deus, vai falar, Deus, mas eu não sei falar, eu não sei chegar até o Faraó, eu sou duro de palavras, eu não sei falar, mas quando nós nos colocamos da maneira como Deus quer, né, Elva? Não é nós que falamos, é o Espírito Santo. Quando nós nos dispusemos
temos a fazer o que Deus tem para a nossa vida. Né? Deus, Ele é o Deus que faz a chamada e Ele é o Deus que garante. Ele é o Deus que está conosco no processo, Ele é o Deus que está conosco no início, pastor Levi, no meio e no fim. Ele é o Deus que vai na frente abrindo o caminho para nós passar. Ele é o Deus que de dia Ele é coluna de nuvem, de noite Ele é coluna de fogo. Ele é o Deus que sustenta no deserto. Então a gente não precisa, Gabriel, ficar preocupado em como que Deus vai fazer, como que Deus vai operar. Porque se Deus chamou, é porque Ele tem a garantia da promessa. Se Deus escolheu, é porque Ele tem a garantia de que esse chamado não vai ser para outro, vai ser para mim e para você. Não vai ser para outra pessoa, pastor Levi, que Deus vai dar o chamado. Vai ser para mim e para o Senhor, vai ser para nós, que estamos dispostos a nos levantar diante da presença dele. E a Bíblia diz que Moisés, então, ele vai até Faraó a fim de libertar o povo. Né? E Faraó, por permissão de Deus, endurece o coração, endurece os seus sentimentos e não liberta aquele povo. Né? Ele não deixa o povo sair, ele não deixa o povo prosperar, viver aquilo que Deus pôs para aquele povo viver, para o pastor Levi. Faraó, ele não deixa o povo avançar nas promessas que Deus fez para aquela nação de Israel. E às vezes, na minha e na sua vida é assim. E às vezes o inimigo quer nos travar, quer nos segurar, quer colocar cadeias e empecilhos, Gabriel, para que a gente não possa avançar na promessa, para que a gente não possa viver aquilo que Deus tem. Mas eu creio que nessa noite toda a cadeia está sendo quebrada. Aleluia. Eu creio que nessa noite, pastor Levi, tem cadeia sendo quebrada. Mas quando eu estava ali meditando na palavra, o Espírito Santo, Gabriel, Deus me mostrava, pastor Levi, uma corrente se quebrando. Eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falava ao meu coração, fala para o meu povo, que tem cadeias nessa noite sendo quebradas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas em nome de Jesus eu creio, nós cremos que tem cadeias sendo quebradas aqui nessa noite. Se é na sua casa, vai ter libertação na sua casa. Se é no seu casamento, vai ter libertação no seu casamento. Se é no seu trabalho, vai ter libertação no seu trabalho. Aonde estiver precisando, aonde a mão do Senhor estiver, não é, Deus, Ele vai quebrar cadeias nessa noite. Aleluia. Porque não há corrente, não há empecilhos que Deus não possa quebrar. Não há corrente, não há cadeia de Satanás que Deus não possa reverter, Gabriel, sobre a nossa vida. Deus, Ele, a mão poderosa de Deus está estendida sobre a nossa vida em todo o tempo. A mão poderosa de Deus, Léo, é poderoso. Deus, Ele é poderoso para nos guardar em todo o tempo. O mesmo Deus que guardou a nação de Israel, Ele é o mesmo Deus que guarda a nossa vida hoje. Ele é o Deus que calça, Ele é o Deus que veste, Ele é o Deus que manda a provisão. Então nós não precisamos se preocupar em como que vai ser, como que Deus vai fazer. Porque a mão do Senhor, Gabriel, não está escolhida para que não possa salvar. E Deus, Ele está atento ao nosso clamor nesta noite. Então clama ao Senhor, busca o Senhor a cada dia, porque Deus, Ele há de entrar com providência na vida da igreja, na nossa vida, independente daquilo que nós estamos passando. E a Bíblia diz que Faraó, então, nós bem conhecemos a história após Deus mandar as pragas do Egito, né, e tocar nos primogênitos. Faraó, então, ele obedece a ordem de Deus, né, e deixa o povo de Israel partir, mas ainda assim, lá na frente havia uma perseguição, onde Faraó envia o seu exército, né, os seus cavaleiros, o seu exército para perseguir o povo de Israel, para perseguir, irmão Carlos, aquela nação. Mas, mais uma vez, eu volto a repetir, ele se esqueceu, Gabriel, de que ele estava perseguindo o povo de Deus. Ele se esqueceu, pastor Levi, de que ele estava perseguindo uma nação eleita, um povo
escolhido por Deus, um povo direcionado por Deus. Então, independente do que o inimigo tentar fazer contra a nossa vida, Deus ele é poderoso para nos livrar. Deus ele é poderoso para nos salvar. Independente da situação, pode haver perseguição, pode haver luta. A ordem de Deus foi: Moisés, por que você está clamando a mim? Fala ao povo para marchar. Porque Moisés chegou num ponto que de um lado ele olhava, estava Faraó perseguindo, o inimigo perseguindo, pastor Levi. Do outro lado ele olhava, estava o mar vermelho. Ele falou: Deus, e agora? O que eu faço com esse povo? E Deus vai falar assim: olha, a ordem é para marchar. Então a ordem de Deus para nós nesta noite é marcha. Porque enquanto nós marchamos, Deus está entrando com a mão dele, enquanto nós marchamos na presença de Deus, Carlos, Deus ele está sustentando no deserto. Enquanto nós marchamos na presença de Deus, ô Thaísa, Deus ele vai abrir o caminho para a gente viver a promessa que ele tem para nós. Então não se preocupa em tomar alguma decisão. Não se preocupa em colocar a mão em alguma coisa, porque a ordem é marcha. Já foi falado aqui nesta noite, não é para pular do barco, a ordem de Deus é para marchar. Não é para largar as redes, aleluia. A ordem de Deus é para marchar. Não é para voltar a pescar, pastor Levi, como Pedro fez. A ordem de Deus é marcha, porque nós fomos chamados para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós fomos chamados para viver a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus nos escolheu como uma nação santa, um povo eleito, um povo adquirido, um povo que vai morar no céu. Então há uma promessa para mim e para a sua vida. Independente de como está a situação. Ah, mas o mar está fechado, mas Deus pode abrir. Ah, mas está difícil o negócio lá em casa, mas Deus pode operar. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Deus é Deus de providência, pastor Levi. Deus é o Deus que calça, é o Deus que veste, é o Deus que manda maná do céu, pastora Cidinha, para sustentar o povo. A roupa do povo crescia, Gabriel, e não se encolhia, o povo crescia com a roupa que Deus providenciava. Deus mandava coluna de nuvem de dia, e de noite era coluna de fogo para aquecer o povo. Então Deus ele é um Deus provedor, ele é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. Deus nunca se esqueceu da minha e da sua vida. Deus nunca se esqueceu da nossa casa, da nossa família. Porque Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Às vezes eu posso prometer algo para os irmãos e posso falhar porque eu sou ser humano, eu sou falho, mas Deus ele não falha nas suas promessas. Aleluia. Deus ele não falha naquilo que ele tem para cumprir na nossa vida. Se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que é para marchar, então continua marchando porque tem terra prometida. Continua marchando porque tem Canaã nos esperando. A nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa está no céu. O nosso galardão, Gabriel, ele está no céu. Não está aqui na terra, mas está no céu. A maior promessa que nós temos é essa. De que um dia nós vamos morar com Cristo lá na glória. Então que nós possamos aqui, sair daqui nessa noite firmes naquilo que Deus tem para nós. Firmes no propósito que Deus tem para a nossa vida, nas promessas. Porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir sobre a nossa vida. O tempo pode passar, a gente pode crescer, envelhecer, a gente pode mudar, o homem pode mudar, mas a palavra de Deus ela não muda. Deus ele continua sendo fiel e poderoso para operar. E a mão do Senhor é poderosa para nos livrar de qualquer embaraço que estejamos passando. Basta que nós obedecemos a voz do Senhor, basta que nós continuamos firmes, marchando no propósito que Deus nos colocou para viver. Amém? Palavra simples, mas que o Espírito Santo continua ministrando melhor ao coração dos irmãos. E eu quero agradecer toda a igreja que veio aqui nessa noite e agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.